Bom, vamos continuar aqui então. Como eu estava falando, por que aceitar Ellen G. White nesse contexto? Se aceitamos que Joel é um profeta verdadeiro, devemos esperar que alguém receba sonhos e visões no tempo do fim, correto? Existe o risco de nós tornarmos a profecia nula. Ocorre isso, meus amados, quando nós criamos um dogma de que Deus emudeceu após o primeiro século. Ellen White, ela se encaixa como uma manifestação desse dom. Por quê? Primeiro, ela não substitui a Bíblia. Ela atua como o profeta Natan atuava para o rei Davi, trazendo ao povo de volta a lei de Deus. Segundo, as manifestações físicas. Como discutimos, a ausência de respiração, a força física, como estudar a Bíblia de 8 quilos, serviam de sinais, então, para uma geração que precisava de evidências empíricas de que o dom de Joel ainda estava ativo. Uma reflexão, tá? Se Deus usou profetas para guiar o êxodo do Egito, Oséias capítulo 12, verso 3, e para guiar a igreja primitiva, faria sentido ele deixar o povo sem uma voz no momento mais crítico da história humana, o fim dos tempos? O que você acha? A sua análise sugere que não, e a Bíblia parece concordar com você. Os estudos que nós estamos fazendo aqui e vendo ali a parte de psicologia da religião, eles analisam então a resistência que as pessoas têm de aceitar o profeta moderno em comparação com os profetas antigos da Bíblia. É uma questão, meus amados, de distanciamento histórico ou do medo do novo. Tá? Então, do ponto de vista da psicologia da religião, o distanciamento histórico, ele cria uma aura de santidade que torna os profetas bíblicos inquestionáveis, enquanto o novo é visto com desconfiança, porque exige uma mudança de comportamento no presente. Por isso que muitas pessoas rejeitam os escritos de Ellen G. White, porque não se sentem confortáveis com a mensagem que ela traz sobre a situação de saúde, sobre a situação de como o cristão deve se portar na época moderna. É muito fácil admirar, meus queridos, um profeta que morreu há mais de 2000 anos do que ouvir a voz que vos corrige os nossos hábitos de hoje. Vamos apelar, meus queridos, ao senso lógico e espiritual. Nós podemos estar aqui estruturando alguns argumentos em 3 pilares fundamentais, tá? O argumento lógico, a imutabilidade de Deus. A lógica, ela exige, meus amados, uma coerência. Se Deus operou através dos profetas durante 4000 anos, por que ele pararia justamente no período mais complexo da história humana? Você consegue imaginar Deus se calando nesse período onde o mundo está catastroficamente se destruindo? Vamos lá. A regra da continuidade. Se a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Hebreus 13:8, a forma como ele comunica a sua vontade através de profetas também deve permanecer disponível. Outra situação, o teste do fruto. Logicamente, se uma pessoa afirma ser um profeta e seus escritos resultam em milhares de vidas transformadas, hospitais e escolas fundados, é uma compreensão mais profunda da Bíblia. O fruto valida a árvore. Mateus 7,17 diz isso. Não é lógico atribuir ao movimento de restauração espiritual a um engano demoníaco ou mental. Isso não é lógico. As pessoas têm que cuidar, porque às vezes parece que tem um tipo de raiva e distanciamento dos escritos de Ellen G. White ou da própria Ellen G. White, como se as pessoas estivessem dispensando a Bíblia e ficando com seus escritos. Não, muito pelo contrário. Antes, a Bíblia confirma os seus escritos, porque, como diz lá no livro de Joel 2:28 e 29, que haveria profetas até o tempo do fim. E, meus amados, essa é uma situação lógica.
que a gente deve pensar. Vamos passar para um outro pilar, então, o argumento espiritual, o propósito do dom. Espiritualmente, então, o dom profético, ele não serve, tá? Ele não serve para criar novas verdades, mas proteger as verdades já reveladas. Lembra do papel do atalaia que eu estava dizendo? No tempo do fim, as heresias serão mais sofisticadas. Espiritualmente, faz sentido, então, meus amados, que Deus levante o ministério para desmascarar o erro, como fez com Elias contra os profetas de Baal. O testemunho de Jesus, lá em Apocalipse 19:10, que diz que o espírito de profecia, o testemunho de Jesus, rejeitar o dom profético moderno, é tecnicamente silenciar uma das formas pelas quais Jesus escolheu falar para a sua igreja nos dias de hoje. Um outro pilar, um terceiro pilar, é o método do apelo, meus amados. Provai os espíritos, como diz lá em 1 João, capítulo 4, que diz lá, em vez de nós tentarmos enfiar, né, a ideia na mente de alguém, o melhor apelo que eu vos estou fazendo hoje é o convite bíblico e o exame minucioso do passo, a ação lógica e espiritual e a referência bíblica. Então, é o primeiro passo, não desprezar, não fechar a mente antes de conhecer. 1 Tessalonicenses 5:20 diz isso. Vamos ver aqui, então, o que diz 1 Tessalonicenses, o capítulo 5 e o verso 20. Vamos entender aqui o que se está falando aqui. Ok? Primeiro Tessalonicenses, Colossenses, Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses, o capítulo 5 e o verso 20, ele vem dizendo assim: não desprezai as profecias. Isso que está dizendo, não desprezar. Então, qual que é a lógica espiritual? Fechar a mente para os estudos? Fechar a mente para aquilo que nós estamos falando aqui? 1 Tessalonicenses 5:20 diz isso, então, não desprezar, não fechar a mente. Depois, ainda o 5:21, ele vem dizendo aqui, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então, examinar tudo, ler o conteúdo com honestidade intelectual. 1 Tessalonicenses 5:21 é a base que está falando isso. Eu já falei para vocês o que é honestidade intelectual. É você partir, meus amados, daquilo que você já conhece, aprofundar naquilo que você conhece, mas não deixar de prestar atenção, tá? Nas coisas, nas demais evidências que estão ao teu redor. Tá ok? Mas ainda o 5:21 ele fala ainda que é para reter aquilo que é bom, tá? Diz assim, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Ou seja, reter, meus amados, o que é bom, é observar o que foi dito. É observar se o que foi dito aqui, o que os livros de Ellen G. White estão falando, se ela se conduz para longe de Deus. É muito fácil, meus amados, quando nós condenamos certas coisas, porque nós não as conhecemos. Tá ok? Vamos pensar assim. Como você pode vencer o medo do novo? Tá? Vamos entender assim, meus amados. O mapa e a bússola. A Bíblia é o mapa completo. Mas em uma trilha perigosa, cheia de neblina, o tempo do fim, Deus envia o Espírito de profecia como uma bússola, uma lanterna, para ajudarmos a interpretar o mapa onde estão os buracos escondidos no caminho atual. Ok? Uma dica bem prática, meus queridos. Quando nós conversarmos,
com alguém, nós devemos perguntar a essa pessoa que não acredita nos livros do Espírito de Profecia e que Ellen G. White não profetiza. Se Deus quiser falar conosco hoje para nos dar uma orientação específica sobre saúde ou eventos mundiais, como Ele faria? Já que Ele prometeu em Amós 3,7 que Ele nada faria sem avisar os seus profetas. Como é que Deus faria isso? Tá? Então, meus queridos, eu penso assim, isso nos desloca novamente para Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Se nós não aceitamos que existem profetas para os dias de hoje, o que nós estamos fazendo, então, na igreja adventista? Você me entende isso? É como você negar tudo aquilo que você acredita, entendeu? É negar tudo aquilo que você acredita na Bíblia referente à situação da denominação adventista. Pense comigo. Se partiu a origem da igreja adventista dessas visões, dessas orientações de Deus, e hoje nós estamos em quase 215 países no mundo, como que você quer permanecer dentro de uma igreja, entendeu? Que reconhece o espírito de profecia como uma luz menor, que guia a luz maior. Então você permanece nessa igreja e continua falando contra ou não acredita nessa parte que é profética e que é bíblica. Não faz sentido. Tá ok? É só você pensar, meus queridos amados. Vamos pegar aqui nosso irmão Itamar como um marceneiro. Ele é um marceneiro, ele tem uma precisão técnica da marcenaria. Tá? Vamos supor que essa visão técnica da marcenaria seria a Bíblia. Porém, a inspiração do Itamar é o acabamento, é a profecia. Olhando no modo espiritual. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou tentando dizer? Como pode o Itamar ser marceneiro, trabalhar na marcenaria, fazer um bom móvel, mas não tem inspiração? Vocês me entendem o que eu estou querendo dizer, meus amados? É como nós temos a Bíblia, conhecemos toda a precisão técnica da Bíblia, outros mais, mas nós não temos a inspiração, que é o espírito de profecia, que é a profecia. Vocês entendem o que eu estou tentando dizer aqui? Então, meus queridos, é hora de nós nos perguntarmos: será que de fato eu não estou indo contra a palavra de Deus por causa dos meus achismos? É isso que nós deveríamos estar nos perguntando. Bom, o estudo era esse. Espero que tenha conseguido passar algumas situações prévias interessantes, bíblicas, né, e reais para muitos que ainda têm dúvida. Deus abençoe a todos. Valeu.